Tem um poema do Fernando Pessoa, na verdade é do Álvaro de Campos, né, que é um dos pseudônimos do Fernando Pessoa, intitulado Poema em Linha Reta. É um poema que eu gosto bastante e eu acho que ele reflete bem sobre algumas questões relacionadas ao sofrimento psíquico na nossa contemporaneidade. Eu vou ler o poema, depois eu vou fazer uma pequena consideração sobre isso. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo, e eu tantas vezes reles, tantas vezes pouco, tantas vezes vil. Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita, indesculpavelmente sujo. Eu que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho. Eu que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo. Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas. Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante. Que tenho sofrido enxovalhos e calado. Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda. Eu que tenho sido cômico às criadas de hotel. Eu que tenho sido o piscar de olhos dos moços de fretes. Eu que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar. Eu que quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado para fora da possibilidade do soco. Eu que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas. Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo. Toda a gente que eu conheço e que fala comigo nunca teve um ato ridículo. Nunca sofreu enxovalho. Nunca foi senão príncipe, todos eles príncipes na vida. Quem me dera ouvir de alguém a voz humana, que confessasse não um pecado, mas uma infâmia. Que contasse não uma violência, mas uma covardia. Não, são todos os ideal. Se os ouço e me falam, quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil? Ó príncipes, meus irmãos, então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra? Poderão as mulheres não os terem amado, poderão ter sido traídos, mas ridículos nunca. E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído, como posso eu falar com os meus superiores sem titubear? Eu, que tenho sido vil, literalmente vil, vil no sentido mesquinho e infame da vileza. Ah, estou farto de semideuses. Ah, onde é que há gente? Onde é que há gente no mundo? Então, esse poema me faz refletir bastante acerca da nossa tendência, de nós seres humanos de estarmos sempre nos comparando. Né? O ser humano moderno sempre está se comparando com pessoas que, a seu ver, estão acima deles em termos de status social, em termos financeiros. E aí o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que algo que eu percebo bastante é que a gente tem muita dificuldade de lidar com o fracasso. A gente tem muita dificuldade de lidar com não ser o melhor, com não ser o nota 10 em tudo. A gente tem muita dificuldade, para usar um termo freudiano, de lidar com a castração. Ou seja, de entender que nós não podemos ter tudo que a gente quer. E isso é bom, né? O ser humano, ele tem que entender, ele precisa entender isso. A gente vai aprendendo ao longo do nosso processo de psicoeducação também, né? Ao longo do nosso processo de usando também agora um termo do Rogers, né? Do tornar-se pessoa. O Lacan fala que quando a criança nasce, ela é apenas um pequeno pedaço de carne que grita. Este estatuto de sujeito, a subjetividade vai ser alcançada na entrada do sujeito na linguagem, né? A partir do momento em que esse sujeito ele aprende que existem limites, né? Para satisfação, e que isso é importante. Então eu percebo que na sociedade contemporânea de redes sociais, de Instagram, Twitter, do próprio YouTube, então o imaginário ele está muito em alta, né? E a gente acredita bastante que sempre a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Então, quando a gente se compara com as outras pessoas, nós estamos sendo injustos com a gente mesmo, no sentido de que não existe um parâmetro. Porém, quando a gente se compara com a gente mesmo, né, no nosso desenvolvimento
ao longo da nossa própria história, aí sim existe um parâmetro, né? Então, quem foi Débora 5 anos atrás? Quem é Débora hoje? E quem Débora pretende se tornar? Então, esse poema, ele reflete muito essa nossa vontade, nosso desejo de sempre ter sucesso, de acreditar que felicidade e sucesso são as mesmas coisas. E de entender e não conseguir compreender que o desejo, ele sempre nos escapa. Quando a gente consegue alguma coisa, logo a gente começa a se sentir insatisfeita, como se aquela coisa não trouxesse toda aquela plenitude que a gente imaginava que traria, né? Mas que isso é importante entender também. Agora eu me lembro de um poeminha do Mário Quintana, se eu não me engano, que ele fala assim, é só um trecho, né, desse poema que eu também gosto bastante, que é assim: nunca me dê o céu, eu quero sonhar com ele, na inquietação feliz do purgatório. Então, da gente começar a entender que nem sempre aquilo que a gente sonha, nem sempre aquilo que a gente deseja tanto, é realmente aquilo que a gente quer, né? Às vezes, a gente precisa entender que existem coisas que, por mais que a gente ache, que a gente admire nas outras pessoas, nós não precisamos ter aquilo também. A gente pode só admirar e saber qual é a nossa limitação, qual é a nossa possibilidade, de fato, né? Isso pouparia muito sofrimento, pouparia muitas lágrimas, se a gente conseguisse entender quem realmente a gente é e não ficasse sempre se pautando nos ideais da sociedade que a gente vive. Claro que isso não é fácil. Muitas vezes a gente está inserido num lugar, a gente está inserido numa situação em que a gente só conseguiria perceber que nós não somos aquilo, que nós estamos daquela maneira, se a gente conseguisse se afastar um pouco daquela situação e perceber como se a gente tivesse, como se fôssemos um observador. A psicoterapia, ela tende a ajudar nesse processo dessa observação de si mesmo, né? É uma pausa na pressa, é uma pausa nesse corre-corre cotidiano, é uma pausa para entender se as metas, esses sonhos, os objetivos que a pessoa ela acredita que escolhe, se realmente aquilo vai ser bom o suficiente para ela, se realmente aquilo ela realmente quer. É um momento para ela pensar, para ela parar e refletir se realmente ela precisa continuar nesse caminho ou se de repente ela pode mudar de caminho. E isso a pessoa vai conseguindo perceber ao longo do processo psicoterapêutico, né? Então o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, até o próprio psiquiatra, ele não vai dizer para o paciente o que ele tem que fazer, né? Ele vai ter a condição, né? Se a gente para falar sobre o momento tempo lógico, né? Segundo Lacan, é o momento de ver, o momento de compreender e o tempo de concluir. Então, a pessoa ela vai percebendo, né? À medida que ela vai falando, ela vai ressignificando coisas que aconteceram no passado, coisas que estão acontecendo na sua vida presente, né? No presente momento. E a partir de todas essas, é como se ela estivesse juntando as peças, né? Historicizando a própria vida, se implicando naquilo que ela se queixa, naquilo que a faz sofrer. E dessa forma, existe uma possibilidade dela mudar, de ela conseguir dar uma pausa nessa pressa de escolher coisas, de ser isso, ser aquilo outro, e de perceber até que ponto é realmente uma escolha dela.